Fala galera, Paulo Aragão do Criptofácil falando, e hoje, conforme prometido, a gente foi conversar com o Diego Velasco da MyAlice Extreme. Com o Diego, infelizmente, a gente não conseguiu estar presente fisicamente no mesmo lugar, mas a gente não poderia deixar de fazer essa entrevista, a gente não poderia deixar de ter essa conversa. Então a gente realizou uma conversa com ele via Skype, via conferência da vida. Então se liga aí depois da vinheta da entrevista. Diego, antes da gente começar a conversar, eu gostaria de te agradecer a entrevista, a possibilidade de a gente estar podendo conversar hoje. Saiba que é algo que está sendo muito pedido por toda a comunidade, então obrigado pela sua disponibilidade. E a gente selecionou algumas perguntas que a gente tem recebido bastante, então sinta-se à vontade para você responder da forma como você preferir, tá? E a primeira delas, na verdade, começa no dia 24 de maio, que quando foi noticiado uma venda, uma suposta venda da MyAlice para o Samuel. E poucos dias depois, um dos seus antigos sócios, né, ele acabou revelando algumas mensagens ou alguns fragmentos de mensagem, alguns áudios em um grupo de Facebook. E você chegou a falar, inclusive, numa rede social que você tinha sido, abre aspas, mal assessorado. Você quer falar para a gente um pouco do que aconteceu, do que realmente houve? Então, falar um pouquinho. Tem muita coisa que eu não vou poder falar, tá? Eu estou correndo segredo e tal. Mas eu fui mal orientado, no caso. Eu tenho um grupo de assessoria jurídica, tá? E antes de acontecer alguns problemas dentro da Extreme, né, na qual a gente conversava em um grupo, me foi passada a orientação de que passasse a administração à frente, né, para que eu pudesse trabalhar e outros também pudessem trabalhar para estar recuperando parte de um prejuízo dentro da empresa, tá? E parece que algumas pessoas não gostaram e resolveram pegar pedaços de áudios aí, conversa, jogar, tirar corpo fora e deixar tudo para cima de mim, né? Tem as costas largas, né? Mas é aquele negócio, eu tô aí. Eu ainda tô aí, falando com todo mundo, resolvendo, né? Eu imagino que esteja sendo bem assessorado agora, está sendo montado um dossiê bem bacana aí para estar resolvendo essa parte, né? E bola para frente. Tá. Há alguns relatos que aproximadamente 100 bitcoins foram perdidos. Você pode explicar para a gente o que aconteceu exatamente? Se eles foram perdidos, se eles foram roubados? Isso aí, cara. Acho que me ajudaria bastante, tá? Até agora eu não achei nenhuma carteira com 100 bitcoins. Não. Até queria. Eu queria pelo menos metade. 50 bitcoins já estava bom aí, já dava para resolver boa parte dos problemas aí. O que aconteceu é que algumas semanas antes de dar o problema, a gente estava com alguns prejuízos na empresa, devido a segurar muitas ordens, né? E não é segredo que teve roubos de funcionários dentro da empresa, não de meter a mão nos bitcoins e levar, mas sim repetir ordens, tá? Repetiam ordens dentro do sistema, né? Que quando ia fazer a verificação, ela existia dentro da Binance, porque eles ganhavam comissionário. Então, não tinha como avaliar se na mesma semana ou da semana passada. Existia uma certa confiança ali, existia um sistema básico ali, ainda estava em beta e tal. Entendeu? Não fui eu que desenvolvi o sistema, né? Mas isso é uma outra história também para talvez uma outra entrevista e para onde ela tem que ser encaminhada. Eu tenho alguns boletins de ocorrência, a gente está correndo atrás de alguns problemas, mas eu não acredito em 100 bitcoins não, tá? Não é bem por aí não. Mas se acharem a carteira com 100 bitcoins, aí é só me mandar aí que a gente resolve. Só um parênteses, então. Então, o rombo que aconteceu na MyAlice é menor do que 100 bitcoins. Eu imagino que seja um pouco menor. Tá? Tá. Eu imagino que 100 bitcoins é um número muito redondo, né? De repente, Sim. nada, 100 bitcoins, entendeu? Então, teve alguns problemas na plataforma, teve alguns problemas com o funcionário. E, óbvio, as pessoas sacavam, como eu não quis passar prejuízo para os nossos clientes,
né? Apesar de estar no contrato, que é suscetível a risco, né? Era um documento de risco, operações de risco, muitas ordens ficavam penduradas, né? Esperando a oscilação para poder executar. O problema é quando tem um saque em massa, eu tenho que executar essas ordens para estar efetuando o saque. Né? Isso ocasiona em alguns prejuízos. A gente até segurou alguns, outros não deu para segurar e a história é um pouquinho mais longa. Entendi. E a gente tem visto também alguns relatos de que você está ligando, né, para alguns clientes da Extreme para propor alguma espécie de acordo de pagamento. Você pode falar para a gente sobre isso? Como assim? Que acordo é esse? Então, de qualquer forma, eu me sinto bem responsável por muitas das coisas que aconteceram dentro da Extreme. Né? Quem me conhece sabe um pouco da minha responsabilidade sobre os clientes. Tá? Eu já tive inúmeras outras plataformas e mesmo muita gente tirando o corpo fora, vamos dizer assim, abandonando o barco, né? Quando o barco começa a rachar ou dar algum problema, os ratos são os primeiros a pular do barco. Não, eu estou ali navegando e conversando com todos os clientes. Tá? Estou tentando alguma negociação baseado no pouco de Bitcoin que a gente ainda tem. Tá? Estou, inclusive, trabalhando bastante para poder cumprir com alguns acordos, apesar de estarem tentando dificultar isso. Então, assim, eu vou para lá, vou para cá, passo em fórum, passo em cartório para autenticar documento, né, conversas, prints, etc. Vou para a delegacia, volto para fórum, vou no jurídico, viajo de estado em estado. Tenho outros trabalhos, né, algumas pessoas do meu meio, do meu círculo de amizade sabem que eu tenho outros trabalhos, então, vamos dizer assim, eu consigo arcar com alguns acordos. Eu estou ligando cliente a cliente. Tá? O problema é que tem conversa que é muito demorada, porque o cliente tem que ouvir os dois lados. Né? Tem o lado A, que simplesmente recortaram algumas conversas, recortaram o áudio, jogaram lá e é isso, beleza, Diego é culpado, Diego é filho da puta. E tem o meu lado. Né? O meu lado também pode não ser o certo, pode ter o lado real também, né? Pode ter um terceiro lado aí, o lado A, o lado B e a verdade. Isso quem vai decidir não sou eu. Tá? O problema é que tem não clientes aí, inclusive administradores de grupos aí, que estão se apontando além aí, utilizando de fakes. A gente conseguiu localizar alguns, tá? Estamos tomando as devidas providências, mas estou trabalhando bastante. Eu estou ligando cliente a cliente. Então, tem dia que eu passo um dia inteiro conversando com um cliente só. Então, tem mais 2 dias viajando, volto, consigo ligar para outro. Alguns têm a paciência e conseguem entender e fechar um acordo. Outros não conseguem. Não tem muito que eu possa fazer. Né? Então, vou aguardar um suposto processo, a pessoa cair a ficha e me procurar e tal. Mas eu estou ligando para todos os clientes. Eu tenho uma listagem de clientes que tinham valores lá dentro. A gente está auditando todo o sistema. Né? Já que o desenvolvedor disse que não fez nada, não sabia de nada, eu vou ter que verificar todo, estou com uma equipe verificando todo o código, todas as transações do sistema, tá? Para poder avaliar quais clientes são realmente clientes, quais valores estão realmente na plataforma, e estou fazendo uma negociação com cada cliente. Cada caso é um caso. Tá? Até agora tem sido bem sucedido, as pessoas estão aceitando de boa. Obviamente vai ter cliente que não vai aceitar, e aí não tem muito que eu possa fazer, né? Já partir para o âmbito, né, para a parte judicial, direito dele também, vou ter que me defender com o que eu puder, com as provas que eu tiver, com a documentação que eu tiver, mas estou sim ligando para todos. Tá? Alguns já estão com acordo fechado, alguns já estão sendo pagos, outros a gente vai ver. Né? Se não tiver totalmente irredutível, tem uns aí que já estão me xingando, ameaçando de morte, por aí vai. Mas já estou acostumado com isso já são alguns anos nesse mercado e eu sei como funciona. O acordo, então, está sendo individual, né? Está sendo de cliente a cliente. De pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa. A gente tenta avaliar o valor que a pessoa tem ali, né? Explicar a parte do prejuízo, tentar chegar num senso comum. E eu vou continuar trabalhando e tentar acertar com todo mundo, porque eu acredito, eu não ligo para minha reputação, eu não ligo para minha imagem, eu ligo para os meus clientes que me trouxeram, né, aonde eu estou hoje. Tá? Sempre foi muito dos meus clientes. Então pode continuar falando mal, pode continuar sentando a lenha, sem problema nenhum, eu não me importo com isso. Nunca me importei com imagem. A minha imagem é uma ideia que as pessoas têm sobre mim. Isso pode estar totalmente errado. Eu sei que eu sou, sei do meu trabalho, eu sei do meu potencial. Então, assim, cliente a cliente, eu estou ligando, fechando acordo com um por um, e está sendo resolvido, né? Tenho todos os prints, peço sempre para me enviarem um e-mail, tudo certinho, com acordo fechado, até mesmo para um problema futuro, né? E mostrar uma boa fé, tá? Mas estou ligando para todos os clientes, sim, tá? Todos tranquilos, eu falo até com alguns aqui no WhatsApp, alguns eu não estou localizando, mas está sendo feita uma procura, tá? Então isso gera uma certa desconfiança até mesmo dentro da auditoria da plataforma, né? Você não encontra o telefone, você não encontra pelo e-mail, você não encontra por ID a pessoa, mas você vê que tem uma pessoa lá dentro que tem valores. Então a gente está fazendo uma busca mais aprofundada,
mais profunda nesse sistema todo, tá? Inclusive todas as operações. Então a gente tem todas as contas, está vendo tudo direitinho, está dando uma olhada tudo direitinho e chegando caso a caso. Por isso que às vezes demora eu entrar em contato com um ou outro cliente. Eu tenho que verificar se aquele cliente realmente é da plataforma, se aqueles valores realmente existem, se realmente foram para a carteira A, para a carteira B, dessa carteira foram para a Binance, saíram para algum lugar, entendeu? Porque o sistema, eu fiquei 24 horas sem acesso ao sistema depois de uma briga interna. Então eu não sei o que pode ser ou não mexido ali dentro, eu espero que não, né? Eu sempre confiei no antigo desenvolvedor como um irmão, apesar de tudo que aconteceu nesse final, né? Não sei o que levou a isso, mas a gente vai vendo mais para frente. A pergunta era justamente essa. Os clientes que ainda não receberam a ligação podem ficar tranquilos que você vai ligar? Pode. Inclusive tem um monte que me liga o dia inteiro, fala, olha, estou em viagem, estou em tal lugar, estou falando com o cliente, pode aguardar. Vai devagar, a gente vai falando com todo mundo. Beleza. Diego, torno a agradecer ao tempo que você teve para conversar com a gente. Imagino como deva estar rolado para poder conversar. E você quer deixar alguma mensagem tanto para a comunidade ou para os antigos clientes da Extreme? Enfim, deseja deixar alguma mensagem nesse final? Vou deixar um recado para quem é e para todos vão entender. Eu não estou parado, não estou trancado dentro de casa, não estou enjaulado dentro de casa, tá? Estou conversando com todo mundo, respondendo todo mundo, trabalhando bastante, correndo atrás. Mesmo tentando prejudicar alguns dos meus trabalhos, eu continuo firme e forte, tá? Minha responsabilidade com meus clientes eu vou assumir, estou assumindo. Mesmo que leve 2 anos para poder resolver tudo, eu vou estar aí fazendo, tá? E estou aí, para cima, para baixo, no mesmo lugar. O meu endereço tem o endereço de onde eu trabalho, das 2 plataformas, né? Estão nos 2 sites, podem me procurar à vontade. Não estou resolvendo problemas da Extreme dentro do escritório, e sim por telefone. Tá? Tô ligando para todo mundo, mas caso queiram conhecer, podem me fazer uma visita, eu não me escondo não, eu tô aí. Eu sempre botei a cara a tapa e vou continuar nessa, como eu sempre fiz. São anos de comunidade. Ajudei muito a comunidade, muito mais do que a própria comunidade me ajudou, como estão vendo agora. Mas eu não desisto não. Firme e forte, a gente tá aí, tá? Quem me conhece sabe. Um abraço.